Olá a todos. É, bom, o título do nosso artigo é Refugiados de Gênero, sobre quais referências articular políticas públicas. E antes de fazer essa breve explanação sobre o artigo, eu gostaria de me apresentar e apresentar a coautora desse artigo, a Thaís Cintia Carne. Meu nome é Fernando Rodrigues da Mota Bertoncello, eu sou mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e sou doutorando também pela mesma instituição. A professora Thaís, ela é mestre em Direito das Relações Internacionais pela PUC São Paulo e doutora em Direito Tributário também pela PUC São Paulo e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, o nosso artigo então tem esse tema, né, refúgio. A gente pegou o tema do refúgio justamente porque depois, né, no Brasil, tá se discutindo a questão migratória muito forte, principalmente por conta dos haitianos que vieram para o Brasil. Agora já tem alguns venezuelanos vindo para o Brasil. A gente tem também toda essa crise migratória que tem repercutido muito fortemente no mundo inteiro, mas sobretudo na Europa e também em países do Oriente Médio. E por conta disso a gente se discutiu, né, deu um olhar humanitário à questão e chegou à conclusão de que a teoria de gênero tem muito a falar sobre refúgio. Por quê? Grandes teóricos de gênero, como por exemplo a professora Catherine McKinnon, Nancy Fraser, trazem para a gente a questão da interseccionalidade. O que é interseccionalidade? É você ter a questão do gênero com você, mas outra questão que também te enfraquece. Então, uma coisa, por exemplo, é você ser uma mulher branca. Outra coisa é você ser uma mulher negra. Quer dizer, a questão do gênero é inerente ao fato de ser mulher, né? É uma dificuldade que essas minorias têm. Mas o fato de ser branca e de ser negra colocam esses dois indivíduos em situações difíceis, de dificuldades diferentes, né? Sobre a questão do refúgio também, né? A questão do refúgio por si só, a questão migratória por si só é uma questão complexa, complicada, cheia de vulnerabilidades, né? Por mais que a gente tenha aí o Estatuto do Refugiado de 1951 tentando impor aos estados algumas responsabilidades, tentando proteger esses refugiados, a gente sabe que ainda existe muito a ser feito em matéria de tratados internacionais, em matéria da própria legislação dos estados e tudo mais. Mas, quando a gente olha para a questão do refúgio com a interseccionalidade gênero, ou vice-versa, da questão gênero com a interseccionalidade refúgio, a gente percebe que existe uma vulnerabilidade que é ainda muito maior. Né? E então a gente resolveu trazer esse tema, porque esse tema não parece muito bem consolidado no Estatuto dos Refugiados. A gente até tem uma hipótese, refúgio de gênero, mas a gente sabe que desde 1951 o tema gênero tem se desenvolvido muito fortemente. O que era gênero para 1951 não necessariamente é hoje em dia, né? Sobretudo porque o conceito do termo gênero, ele não se refere mais ao homem ou à mulher. Porque quando a gente fala em gênero, né, geralmente a gente pensa na perspectiva de direitos humanos na mulher, né, por uma questão protetiva, mas a gente pensa em gênero feminino e gênero masculino. A gente sabe que hoje em dia o próprio gênero masculino também sofre também precisa ser repensado, precisa passar por uma série de proteções e tudo mais. Mas além desse binarismo, homem e mulher, a gente sabe que existem muitos outros gêneros, né? Sobretudo fora do mundo ocidental, sobretudo em comunidades indígenas, sobretudo até no próprio mundo ocidental, mas ainda muito marginalizado, não consegue um reconhecimento nesse sentido e tudo mais, né? Então a gente resolve rediscutir a questão do gênero para conseguir, no nosso artigo, enquadrar no refúgio. Quando a gente fala de refúgio de gênero, a gente realmente está falando de refúgio de gênero. Gêneros que precisam ser protegidos nas suas mais diversas especificidades.
Uma outra questão bastante interessante é que o refúgio de gênero, quando a gente fala em refúgio de gênero ou refúgio de minoria sexual, a gente geralmente lembra desses países que perseguem as pessoas por questões de gênero. A gente tem aí 73 países que de alguma forma criminalizam a homossexualidade e criminalizam comportamentos femininos que eles não consideram possíveis, como por exemplo uma mulher que mantém relações sexuais antes do casamento dela, esse tipo de comportamento. Então, a gente tem 5 países até hoje punindo com pena de morte, e a gente tem, dentre 73 países, diversos países com prisões perpétuas e tudo mais. O rol aumenta para mais de 90 países quando a gente não necessariamente tem as questões de gênero criminalizadas, mas a gente tem elas de alguma maneira tratadas de forma ilícita. E a gente tem mais de 130 países que não protegem esses gêneros com qualquer tipo de legislação, conferindo qualquer tipo de direito a esses gêneros. Então, muita gente está vulnerável aí pelo mundo por simplesmente ser quem é, por simplesmente ter uma característica de personalidade. Então, com certeza, quando a gente está falando de refúgio de gênero, a gente está falando desses seres humanos destes países que são perseguidos. Mas ele é um termo bastante amplo também. Porque o refúgio de gênero também tem que ser considerado, a questão do gênero também tem que ser considerada da perspectiva daquele que não está migrando por conta do seu gênero. Está migrando por conta de uma catástrofe ambiental, está migrando por conta de uma guerra que tornou a sobrevivência naquele país impossível, naquele estado, naquela região, mas que durante o processo migratório também precisa ser cuidado. Então, por exemplo, a gente tem refugiadas, mulheres que migram, por exemplo, pelo mar, ficam semanas em embarcações, às vezes até meses em embarcações migrando pelo mar, e por conta de uma guerra, não necessariamente por conta do seu gênero, mas elas são estupradas durante essas viagens, né? A perspectiva também daquele que chega, do migrante que chega, da mulher que chega, do transexual que chega, do homossexual que chega, ela também precisa ser pensada, porque você pode sair de um país por conta de uma guerra e chegar em outro país refugiado e chegar em outro país refugiado e ser perseguido por conta do seu gênero, né? E está vulnerável. Então, a gente entende que diante deste conceito é necessário que principalmente a Acnur, que já faz esse tipo de trabalho, traçando algumas diretrizes para os estados que são signatários do Estatuto dos Refugiados, pensar em políticas públicas, né? Pensar em políticas públicas específicas para essas questões. E a partir daí, a gente se baseia na posição da Maria Paula Dallari Bucci, que justamente fala sobre a construção de uma boa política pública. Então a gente tem que levar em consideração as especificidades desses grupos, então se preocupar com a questão dos estupros, como a gente já conversou, se preocupar com a questão dos trabalhos forçados, trabalhos que são tipicamente femininos, da exploração sexual, né, dos trabalhos análogos aos de escravo, da própria política pública de educação para o multiculturalismo, uma política pública que permita, né, uma sociedade receber diferentes nações e, sobretudo, diferentes gêneros, e uma política pública que coloque o migrante como protagonista da construção da própria política, porque ouvindo o próprio migrante, a gente entende um pouco mais quais que são as necessidades dele, né? Tudo isso porque, geralmente, quando você desenvolve uma política ou uma legislação, e isso grandes teóricos de gênero falam sobre isso, né? Então eu estou falando de, por exemplo, Judith Butler, né? Você tem uma visão extremamente também masculina de quando você está desenvolvendo algo para todo mundo. Então quando você desenvolve, legal, vamos desenvolver o conceito de refúgio, mas a gente esquece
que muitas vezes as pessoas que estão refugiadas, justamente por serem mulheres, a gente esquece isso, elas podem estar grávidas, elas têm necessidade de amamentação, elas vão ter que ter acesso à saúde naquele estado ao qual elas estão inseridas, enfim, uma questão bastante complexa de ser estudada. Então, pautado aí nesses grandes teóricos aí de gênero, na legislação internacional sobre refúgio, no Estatuto do Refugiado, nas diretrizes da Acnur sobre políticas públicas para os estados, a gente construiu um artigo bastante mais profundo do que o que eu estou conversando com vocês aqui, mas falando mais ou menos sobre isso e dando as primeiras diretrizes para que se desenhem essas políticas públicas. É mais ou menos sobre isso que versa o nosso artigo. Eu não quero estender muito, mas a gente se coloca à disposição para sanar eventuais dúvidas daqueles que ficarem interessados no tema e tudo mais. Agradecemos imensamente a participação neste congresso e desejamos aí um bom congresso a todos. Até mais.